Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, estamos aqui para mais uma aula do livro da Federação Espírita de São Paulo, do curso básico de Espiritismo, nosso segundo livro, e essa é a nossa 7ª aula. E a gente vai falar sobre a lei da destruição. A primeira parte a gente vai falar de destruição necessária e abusiva e flagelos destruidores. Então, vamos lá. Destruição necessária. A destruição é uma lei da natureza, porque é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação cujo objetivo é a renovação e melhoria dos seres vivos. Livro dos Espíritos, pergunta 728. Esta questão deixa clara a ideia de que a lei da destruição é tão somente parte complementar do processo evolutivo de todas as coisas e seres do universo, e que, portanto, cumpre um desígnio providencial de Deus. Assim, é que a palavra destruição tem aqui um significado maior e mais abrangente do que o próprio termo supõe, pois a destruição recíproca dos seres vivos parece, à primeira vista, não estar de acordo com a bondade e a justiça divina. Ao invés do sentido literal de aniquilamento, é preciso entendê-la enquanto transformação, renovação, tanto física quanto moral, que se presta aos desígnios do Criador. O homem, enquanto inteligência finita, submetido que está aos estreitos limites da matéria, consegue abarcar apenas alguns pormenores dessa realidade transcendental da natureza divina e, portanto, não tem a compreensão global das leis eternas e imutáveis do Criador. O ciclo biológico da vida, destruição, renascimento e regeneração, é uma transformação contínua que visa ao aperfeiçoamento dos seres vivos. É um vir as facetas combinadas entre si, que compõem a manifestação de um todo indestrutível, o princípio inteligente. Assim, o que se destrói sob o imperativo desta lei é tão somente o invólucro exterior, a parte material que serve de instrumento de trabalho para o espírito, que molda e o adequa segundo suas condições evolutivas. Este invólucro se destrói aqui para renovar-se mais adiante, em outras existências, transmutando-se em instrumento mais aperfeiçoado, mais adequado às novas exigências do espírito, que estará também mais enriquecido e capacitado para exigir formas de manifestação mais condizentes com sua realidade espiritual. Muito embora se destrua a matéria, numa primeira instância, permanece, contudo, a essência espiritual que se aperfeiçoa em cada corpo material, que se regenera ao submeter-se a tais transformações. E este é o objetivo da lei de destruição: promover os ajustes necessários para que tudo se renove, pois que tudo se encadeia e tudo é harmonia e equilíbrio nas leis da natureza. Deste modo, até mesmo no que para a visão circunscrita do homem pareça ser destruição, há o comando de uma inteligência superior que tudo encaminha à lei do progresso. Para se nutrirem, os seres vivos destroem-se entre si, mas apenas para obedecer ao equilíbrio natural decorrente das leis de conservação e de destruição conjugadas.
Muito embora a destruição, enquanto transformação, seja imprescindível para a regeneração dos seres, a natureza lhes dá os meios de preservação e conservação para que nada ocorra antes do tempo justo. Se assim não fosse, a destruição não seria então renovação, já que estaria entravando o desenvolvimento do princípio inteligente, prematuro então para tais progressos. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Livro dos Espíritos, pergunta 730. O instinto de conservação faz com que o homem passe a repelir a ideia da morte e lute pelo prolongamento de sua vida. Deste modo, cabe tão somente a ele aproveitar ou não as oportunidades de crescimento que a jornada terrestre proporciona. Em mundos mais evoluídos, onde as condições da existência material são mais depuradas, as leis morais são adequadas aos seus habitantes. Consequentemente, a lei de destruição também é mais branda, pois estará sempre diretamente relacionada com o desenvolvimento intelectual e moral dos seres que habitam tais mundos. E então a gente também tem a parte de destruição abusiva. A destruição que ultrapassar os limites de segurança e necessidade, como o da caça enquanto mero lazer, por exemplo, revela o atraso moral do espírito, pois que toda destruição sem um objetivo útil denota uma transgressão às leis de Deus. O homem tem direito de destruição sobre os seres inferiores da criação, como os animais e as plantas, a fim de prover sua nutrição e segurança. Mas o abuso desse direito, por interesse econômico, poder ou crueldade, é prejudicial e ele responderá pelos seus excessos. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Livro dos Espíritos, pergunta 735. Por outro lado, o escrúpulo exagerado na preservação de animais ou plantas pode levar à idolatria e ao fanatismo, gerando medo e superstição. Portanto, tal preservação não chega a ser um mérito para o homem que está entravando o seu progresso espiritual. E agora a gente vai falar de flagelos destruidores. Para se entender por que ocorrem os flagelos destruidores, é preciso abstrair-se das coisas puramente materiais que compõem o curto espaço de uma encarnação, para adentrar através do pensamento no contexto da vida espiritual. Só assim o homem verá que até mesmo na destruição existe harmonia e equilíbrio, enquanto transformação regenerativa, porque tudo revela uma necessidade evolutiva que escapa aos olhos materiais e que tudo tem uma razão de ser. Dessa perspectiva, os flagelos são apenas transtornos inevitáveis no processo geral de evolução do planeta, porque eles propiciam de um lado, a regeneração moral dos espíritos e, de outro, a aceleração do progresso intelectual da humanidade. Tais flagelos naturais, como as inundações, as intempéries que obstruem a agricultura, os terremotos, vendavais e etc., são agentes transformadores da Terra e que, por certo, haverão de ser amenizados no futuro, quando o homem, já mais espiritualizado, souber respeitar as leis da natureza. O homem de bem, que sucumbem aos abalos físicos, não sofrem tanto quanto os que ainda estão em condição moral inferior, pois, após a desencarnação, em tais circunstâncias, têm consciência de transitoriedade
da matéria e compreendem que a verdadeira vida é a do espírito. Deus concede ao homem, certamente, outros meios de apressar o seu progresso, que não necessariamente tais flagelos, através do conhecimento do bem e do mal. Contudo, a própria condição humana impede ao homem compreender a extensão da misericórdia divina. Os flagelos destruidores, portanto, representam tão somente ajustes que fazem parte do perfeito mecanismo dos mundos que povoam o universo, onde cada inteligência tem o seu papel a cumprir, segundo os impulsos das leis divinas que mantêm a unidade na criação. Apesar do aparente mal que ocasionam, determinam significativas mudanças físicas porque frequentemente alteram as condições de uma determinada região, proporcionando no futuro melhores condições de aproveitamento para a humanidade. Consequentemente, beneficiam fisicamente o planeta, não apenas pela renovação de seus elementos, mas principalmente porque despertam no homem pela dor sua consciência religiosa, tanto para os que desencarnam em circunstâncias traumáticas, quanto para os que vivenciam as consequências dolorosas de tal devastação. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de interesse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Livro dos Espíritos, pergunta 740. Além dos flagelos naturais, há os que ocorrem da imprudência e ignorância do próprio homem, como o desmatamento, as poluições ambientais, a fome, a guerra e etc. À medida de seus conhecimentos se alargam, que a ciência se coloca ao seu alcance, o homem concebe meios adequados de preservação ou neutralização de tais flagelos. É assim que o caminho evolutivo a ser percorrido pelo espírito será a conquista não apenas da inteligência, que irá lhe conferir o bem-estar material, ao contornar os transtornos físicos, mas principalmente promover a caridade, a fraternidade e a solidariedade entre todos os seus irmãos, para assegurar finalmente seu bem-estar moral. Então vamos lá, né? A gente falou de destruição que é necessária, que é vinda da natureza, que vem da nossa lei, né? Natural. Então, ela vai acontecer com objetivos maiores, né? Fazendo com que a gente consiga entender que algumas coisas precisam ser destruídas para dar lugar ao novo, né? A gente já viu que a destruição abusiva vai fazer mal para todos nós, e a gente precisa entender que a natureza vai agir. A gente precisa entender os limites de nós como homens, através das nossas atitudes com a nossa própria natureza e toda a reação que isso pode proporcionar para nós, né? Então, quando a gente fala aí de destruição, a gente precisa ver a nossa ação e reação ali do que nós estamos fazendo, né? Quais são as consequências das nossas atitudes também perante a nossa natureza. Então, passando para a parte 2, a parte B, a gente vai falar sobre guerras, assassínio, crueldade e pena de morte. Guerras. Ao contrário dos flagelos naturais, as guerras são provocadas pelo egoísmo e pela dureza dos sentimentos do homem. Neste caso, a destruição caracteriza-se como sendo abusiva, porque atenta contra a vida dos seus semelhantes, revelando toda a inferioridade e a ignorância do ser humano das leis divinas. Os povos, ainda primitivos em seu desenvolvimento espiritual, não conhecem
outro direito que não seja o de mais forte. Por isso, a guerra para eles é tida como sendo um estado normal. Porém, quando estes povos evoluírem e souberem promulgar suas leis de acordo com as leis de Deus, haverá então a fraternidade entre os povos, entre todos os homens. Quando a humanidade atingir tal patamar evolutivo, a guerra tornar-se-á necessária apenas para fundamentar as bases da liberdade e da evolução, pois este é o objetivo do Criador, ao torná-la um mal necessário. Porém, todo aquele que incentivar a guerra, objetivando apenas interesses pessoais, movido pelo egoísmo e pela ambição, será culpado pelas consequências que dela advier, e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Livro dos Espíritos, pergunta 745. Olha só que importante essa nossa reflexão, né, sobre a guerra. Então, quer dizer que aquele que está lá mandando em todo mundo, né, liderando uma guerra, por causa de um interesse, de um ego, né, algo pessoal, ele vai pagar por esses crimes, né? Porque às vezes a gente vai falar, ele ficou lá no bem bom e tudo mais. Ele vai pagar por cada pessoa, por cada vida ali perdida, né? Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente se envolve em algo assim. O item 2, assassínio. O assassínio sempre constitui-se um grave crime perante as leis divinas, pois todo aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma existência de expiação ou de missão. E nesta interrupção está justamente o dano maior, ao provocar o término de uma jornada evolutiva que poderia ser promissora. Deve-se também, até mesmo nos casos de legítima defesa, evitar a morte do agressor, pois a vida é uma bênção e não compete ao homem abreviá-la em nenhuma circunstância. Pode ocorrer também diferentes graus de culpabilidade em tais casos. Em determinadas circunstâncias, o peso da falta irá recair mais na intenção do agressor do que na consumação do fato em si, pois a justiça divina a tudo provê. No caso de assassinatos praticados durante a guerra, o homem só não é culpado quando constrangido pela força, mas responderá pelas crueldades que possa vir a praticar. Seu sentimento humanitário será levado em conta no âmbito da justiça divina. O parricídio, assassínio do pai ou da mãe, ou de qualquer ascendente, e o infanticídio são igualmente condenáveis perante Deus, porque em ambos os casos existe a interrupção da vida de um semelhante, constituindo-se um ato de agressão à maior dádiva que Deus concede ao homem, o direito de viver. Contudo, certas civilizações, embora já tenham atingido notável grau de desenvolvimento intelectual, fazem do infanticídio um costume habitual, consagrado, inclusive pela legislação vigente. De tal fato lamentável, extrai-se o ensinamento contido nas leis morais de que nem sempre o progresso intelectual acompanha o progresso moral. Assim, o desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem, o espírito de inteligência superior pode ser mau, e aquele que muito viveu sem se melhorar. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 751. Então, o assassinato é algo grave, nós não viemos aqui, ninguém vem com a missão e ninguém vem com essa prova de matar alguém, né? Ninguém tem esse objetivo. Ou seja, é algo que está errado. Então, aqui ele fala de abreviar a vida de alguém. E aí vão falar, ai, Tati, mas aí será que não era a hora dele?
não é a hora da pessoa ser assassinada, né? Talvez ela teria que passar por alguma situação parecida, né, com algum tipo de prova assim, mas ninguém vem com a prova e com a missão de matar alguém. Então, a gente vai estar abreviando a vida de alguém do qual nós não temos esse poder. Quem tem o poder de abreviar a vida ou não é Deus, né? Não nós. E a questão do infanticídio, né, que fala que muita gente provoca, e também aqui está falando, ainda a gente não entrou nesse tema, mas seria a questão do aborto, a questão das crianças que acabaram de nascer ou que ainda estão sendo geradas, né, e que muita gente toma a atitude de cometer esse assassinato. E aqui a gente entra na parte da crueldade. O sentimento de crueldade representa o que há de pior no instinto de destruição. Porém, é preciso salientar que se a destruição é, por vezes, uma necessidade circunstancial, não significa ser ela um endosso para que a crueldade se manifeste. Esta é sempre o resultado da má índole de outras criaturas atrasadas moralmente, preocupadas apenas para seu bem-estar social. A crueldade se apresenta de forma predominante em povos primitivos, porque, para eles, a matéria se sobrepõe ao espírito. Em decorrência, deixam-se dominar pelos seus instintos selvagens e, por não aspirarem há outras necessidades além das impostas pelo corpo físico. Só se interessam pela sua sobrevivência pessoal. Consequentemente, são presas fáceis do sentimento de crueldade, que tanto assola os seres humanos. Estes povos, por terem ainda pouco desenvolvimento moral, entregam-se à influência de espíritos igualmente imperfeitos, que se comprazem no sofrimento de suas vítimas. Tal cumplicidade entre os espíritos e os encarnados será enfraquecida a partir do momento em que os povos mais adiantados moralmente venham anular esta influência negativa. Mas é preciso esclarecer que, se a crueldade se manifesta, é tão somente porque o senso moral não está devidamente desenvolvido. Mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É este senso moral que o transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma de uma flor que ainda não se abriu. Livro dos Espíritos, pergunta 754. Os espíritos inferiores podem encarnar entre pessoas mais evoluídas na esperança de progredirem mais depressa, mas geralmente a prova se lhes torna penosa. Sua natureza inferior os domina e por isso tornam-se cruéis para com aqueles que já sabem viver pacificamente. Contudo, sob o imperativo da lei do progresso, eles evoluirão gradativamente. Aos poucos, as leis humanas, mais e mais centradas nas leis divinas, limitarão a ação dos maus, até que estes se sintam totalmente deslocados. Assim é que, impulsionados pelo mecanismo evolutivo que rege o universo, os homens de índole cruel renascerão inúmeras vezes em invólucros cada vez mais de acordo com as suas necessidades evolutivas. Então, a gente veio para cá para progredir e nós vamos progredir cada vez mais. Mas ainda existem pessoas muito cruéis. Existem pessoas que são cruéis, porque elas ainda estão num processo evolutivo, ainda ali no comecinho da evolução, talvez. Né? Então, mas a parte boa existe em todos nós. Agora a gente vai falar de pena de morte.
A pena de morte já existia entre os povos primitivos, no Código de Hammurabi, o mais antigo documento legislativo de que se tem notícia, promulgado por volta do ano 2000 a.C., já se previa a pena de morte para determinadas infrações. E no decorrer da história da humanidade, inúmeros espíritos foram vítimas desse assassinato legal. Sócrates, Giordano Bruno, Joana d'Arc, o próprio Jesus Cristo e tantos outros. Comparando-se este passado histórico com a atual civilização, torna-se necessário admitir que, embora as leis sociais ainda deixem muito a desejar, grande foi o progresso moral da humanidade, ao restringir entre alguns povos a pena de morte, limitando a sua aplicação. Uma observação mais atenta e notar-se-á um novo espírito humanitário a beneficiar o acusado de um crime, mesmo aquele reconhecidamente culpado, em relação ao que se aplicava em tempos passados. Embora a lei de conservação atribua ao homem o direito de preservar a própria vida, ele não deverá usar esse direito para eliminar da sociedade um membro considerado perigoso. O próprio homem descobrirá outros meios de se preservar do perigo, sem ser o de matar. A pena de morte fecha ao réu as portas do arrependimento, frustrando-lhe as oportunidades de renovação. Cabe ao homem a obrigação moral de proporcionar àquele que errou a oportunidade de corrigir seus erros. A pena de morte, que deverá ser banida das sociedades civilizadas, jamais foi uma necessidade, mesmo entre os povos mais antigos. Porém, o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Livro dos Espíritos, pergunta 762. Quem fere pela espada, por ela será ferido, disse Jesus em Mateus 26:52. Corroborando a lei de ação-reação, amplamente explicada pela doutrina espírita, segundo a qual cada um deve responder pelos seus atos perante Deus. Muitas vezes, grandes criminosos resgatam seus erros em prolongadas e dolorosas reencarnações com enfermidades incuráveis ou renascendo em corpos mutilados. O importante é saber que a justiça divina é equitativa e que ninguém mais fica impune. Os crimes cometidos têm que ser resgatados de uma forma ou de outra, para que os espíritos infratores aprendam a assimilar a lei de Deus, que prescreve o amor ao próximo como a si mesmo. É essa superação, este evoluir incessante, que faz com que o espírito, enquanto princípio inteligente, individuado, ao submeter-se às renovações gradativas das encarnações, aflore suas potencialidades enquanto essência inteligente do universo. Bom, tá claro que matar alguém é algo que não é bom, né? A gente já falou isso na parte dos assassínios. E então, quem somos nós para não deixar que essa pessoa tenha o direito de arrepender-se, né? Como ele diz aqui. Quem somos nós para interromper essa vida sem dar a oportunidade do arrependimento a esta pessoa? Então, como ele fala mais para frente, isso não vai existir mais. E como povos mais civilizados, nós não necessitaremos mais desse artifício. Bom, na parte C, e última parte do nosso estudo, diz
o seguinte: não vim trazer a paz, porém a divisão. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 51. Torna-se sumamente difícil um confronto entre essas incisivas palavras pronunciadas por Jesus, quando, de modo geral, encontram-se nos evangelhos apenas palavras de brandura e tolerância. Por isso, é necessário não se ater às palavras em si, mas captar a essência moral que a eles encerra. O sentido profundo dessas palavras decorre da certeza que o mestre tinha de sua doutrina, que sua doutrina não se implantaria entre os homens sem lutas e dissensões. Numerosos conflitos surgiriam no mundo, desvirtuando seus ensinamentos em favor de interesses particulares. Em defesa dos dogmas e sistemas religiosos ultrapassados, lutas fratricidas surgiriam na face da terra, usando-se o nome do Cristo como justificativa. Espadas seriam desembainhadas, dividindo famílias, provocando discórdia entre todas as nações. Jesus veio trazer a divisão à terra, na medida em que alerta os homens para a consciência de seus erros, destruindo as ervas daninhas da intolerância. Somente assim a doutrina de amor por ele revelada poderia ser implantada sobre os escombros das antigas concepções religiosas que, em vez de unir, separavam as criaturas. Dessas palavras incisivas de Jesus, extrai-se o ensinamento de que espada significa um instrumento renovador que não compactua com os erros humanos, nem contemporiza com as falhas voluntárias daqueles que desejam manter o mundo acorrentado a tradições inócuas, vivendo sob a égide da superstição, do medo e do fanatismo. É importante notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrava em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Sócrates, o grande filósofo grego, também propagou uma doutrina até certo ponto com acentuada analogia à de Cristo. Entretanto, ele não prevaleceu no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, porque não havia chegado o seu tempo. Ele semeou seus princípios religiosos numa nação despreparada moralmente, em função da grande aceitação dos cultos e dos costumes pagãos. Jesus veio trazer a divisão porque proclamava uma doutrina que solapava pela base os abusos em que viviam os fariseus e os saduceus, escribas e sacerdotes daquele tempo, e por isso foi levado ao Calvário, julgando os homens que, matando o idealista, aniquilariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque estava alicerçada sobre a verdade, e tomou o vulto porque correspondia aos desígnios de Deus, por força de suas ideias renovadoras. Cristo foi visto pelos romanos como um revolucionário qualquer, que vinha subverter a ordem social vigente. A espada renovadora de Cristo incita o homem à luta, não pelo derramamento de sangue, mas a luta interior de cada um, a árdua luta contra seus próprios inimigos, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Se Jesus usou palavras meigas e consoladoras para com os pequeninos e pobres de espírito, se prometeu a bem-aventurança aos aflitos, aos famintos e aos sequiosos de justiça, também soube usar as palavras cortantes e incisivas
para com os escribas e fariseus de todas as épocas que mantêm o povo na ignorância e no fanatismo. Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá às lutas sangrentas, das quais meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiveram a mesma fé. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 16. Desta passagem evangélica extrai-se o ensinamento que os homens devem se compenetrar de que somente pela luta em prol do aprimoramento moral é que a humanidade poderá assimilar a essência das leis morais que regem a harmonia do universo. Assim como a destruição, a guerra e os flagelos são instrumentos desencadeadores de evolução. Também esta divisão a que se refere Jesus se faz necessária para que o espírito possa alcançar novos voos em direção ao seu destino imortal. E é isso, a gente fecha aqui a nossa lição de hoje falando da nossa responsabilidade. Ou seja, quando Jesus fala, né, que não vem trazer a paz, porém a divisão, ele estava falando ali da atitude das pessoas, de como as pessoas iriam entender as suas palavras ou não compreendê-las, porque iriam lutar uns com os outros em nome dele. E que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, que nós precisamos fazer a nossa modificação moral, que só assim a gente vai conseguir entender as palavras de Jesus, e só assim a gente vai conseguir se modificar, se trabalhar e evoluir. Bom, acho que eu falei demais, mas que essa lição sirva para você refletir um pouquinho, para que a gente possa cada vez mais evoluir, trabalhar juntos, evoluirmos juntos, colaborar uns com os outros. Fique com Deus e até a próxima semana. Que assim seja. Namastê e Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.